Olá, minhas riquezas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Mulher Rica. E hoje eu trago algo bem especial para vocês, que é um orçamento. Eu já tenho um vídeo aqui no canal e eu acho que esse não vai ser só o segundo, acho que você vai encontrar muitos vídeos de orçamento por aqui no decorrer do tempo, porque isso não existe uma regrinha só. É possível tu montar o teu orçamento de várias formas. Então hoje eu vou mostrar um outro exemplo de como você criar o seu orçamento de uma forma bem simples, prática. Eu acredito muito que o segredo do orçamento de sucesso é você conseguir encontrar uma forma bem simples de desenvolver isso. Então, assim, eu vou mostrar mais ou menos como eu faria e como eu faço na minha vida, assim. Então, assim, eu não perco muito tempo arrumando meu orçamento, ele é muito fixo, praticamente, assim, eu só tenho que conferir se eu já paguei as coisas e tal, se tá tudo em ordem, mas eu não fico anotando um monte de coisa, eu acho que isso pode ser bem mais simples do que a gente imagina. Claro, vai depender da sua vontade e determinação de fazer isso. Se você tem vontade de ir mais a fundo, de anotar mais, de identificar mais a fundo o seu orçamento, isso fique ao seu critério e eu acho que isso é muito bacana. Quanto mais dedicação você tiver com o seu orçamento, quanto mais vontade você tiver de trabalhar com isso, com seus números, com a sua realidade, eu acho que é muito mais rápido de você alcançar seus objetivos e você vai estar muito mais consciente da sua capacidade financeira. Então hoje sim é um exemplo de um orçamento para casal, tá? Eu listei alguns gastos aqui, que geralmente são os gastos fixos, acho que a maioria deve ter mais ou menos isso. Simulei um salário aqui, salário para as duas pessoas, diferentes os valores, então 2 salários. Então como seria ideal você estruturar o seu orçamento? Não é uma regra, é só uma inspiração. Também pode ser que você tenha uma outra sugestão bem mais inteligente que a minha e eu gostaria que você compartilhasse também pra gente conseguir aprimorar ainda mais essa nossa forma de cuidar do dinheiro e tal. Então assim, geralmente eu anoto exatamente como eu fiz aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu anoto os meus gastos, então assim, eu tenho eles fixos e geralmente é isso que acontece mesmo. O que varia é a alimentação e o lazer normalmente, então, mas eu deixo uma margem ali pra usar, então assim, pra eu contar com aquele dinheiro, tá bom? Então seguindo aqui, vou mostrar uma coisa pra vocês. Bom, o que eu coloquei nos custos, que teoricamente são os custos fixos, tá? Isso daqui eu vou contar todo mês. Então eu coloco uma margenzinha maior, às vezes, por exemplo, você vai gastar menos em alguma coisa, teve algum desconto em alguma situação, você vai gastar menos. Mas o ideal é colocar o que você gastaria no máximo, por exemplo. Normalmente, assim, num mês muito legal, eu gasto tanto com lazer ou alimentação e tal, se tiver visita em casa, alguma coisa assim, tipo, o máximo que eu posso gastar. Já pra tu deixar uma gordurinha no teu orçamento, tu não ter surpresas desagradáveis. Então, por exemplo, eu coloquei aluguel, um aluguel de 1.500, uma alimentação, isso quer dizer em mercado, restaurante, alguma coisa, qual é a sua forma de alimentação. Então, se você costuma cozinhar mais em casa, você vai colocar mais dinheiro pro mercado. Se você costuma almoçar fora, então vai ser um outro cálculo. Aqui eu coloquei alguém que cozinha em casa, então alimentação seria mercado, água, luz, internet, celulares, transporte, que também pode ser o transporte público ou carro, plano de saúde, academia, faculdade, educação e lazer. Então eu coloquei para o aluguel 1.500, para alimentação 450, água 80, luz 120, internet 100, celulares 100, transporte 400, plano de saúde 220, academia 200, faculdade ou alguma coisa para educação, algum curso 500, lazer 300. Nesse total aqui de gastos fixos, a gente encontra R$ 3.970 para você viver dessa forma. E vocês podem ver que eu não coloquei um orçamento muito enxuto, assim. A pessoa está fazendo algum curso, está investindo na educação, o plano de saúde, partindo do princípio que você não recebe da empresa, então você paga parte, ou se você tem um desconto no Olerite e tal, você pode declarar aqui se você quiser. Então, assim, esses são os custos fixos e você vai listar. Bom, esse é meu orçamento, tá? Então você já sabe que você precisa contar com 3.970 para você viver naquele mês do jeitinho que você descreveu aqui. Aí, como eu disse, vai ter descontinhos, vai ter os ajustes, mas eu acho que aí você fica mais sossegado, entendeu? Você sabendo que 3.970 vai ficar para sua vida, você precisa ter isso mensalmente, os pequenos ajustes você faz depois. Aqui eu coloquei a entrada, são 2 salários. Um salário é R$ 4.000 e outro salário é 3.000. Eu já coloquei líquido. Eu geralmente costumo fazer isso comigo porque eu gosto de tratar com o que eu realmente tenho para usar. Então assim, eu declaro sempre as minhas entradas, a parte líquida, mas também se você quiser um pouco mais elaborado, você pode colocar quanto é bruto, quantos de desconto, para onde vai cada coisa e quanto é o seu líquido. Então assim, o meu é bem papum, quanto eu tenho de dinheiro esse mês, quanto eu tenho na mão para gastar.
O total são R$7.000 por mês líquido nesse casal. Então, assim, outras duas coisas que a gente vai separar é guardar dinheiro, que isso é imprescindível que você coloque no seu orçamento, você coloque uma conta para pagar. Então, assim, aqui não pode colocar no custo fixo também. Eu coloquei separadinho para dar uma ênfase aqui. Então, a gente vai separar um valor para guardar e investir e as coisas que eu quero fazer. Por quê? As coisas que eu quero fazer entraria, por exemplo, comprar um móvel novo, trocar alguma coisa em casa, alguma aquisição, às vezes até um carro, trocar o carro e tal. Então esse valor você vai criar a sua poupancinha das coisas que você quer, para não precisar de cartão de crédito, para não ficar criando parcelas e pendências e dívidas desnecessárias. Você cria um planejamento, você conta com esse dinheiro para alcançar as coisas que você quer. Coloquei 1.200 e coisas que eu quero 1.800. Então, assim, aqui também você pode ajustar, é claro. Eu colocaria mais para guardar e investir do que coisa que eu quero, mas tudo depende da época que você tá. Às vezes você nem tá querendo comprar coisas muito grandes e 1.800 por mês é um valor bem alto se você tá numa vida tranquila, tá com a casa montada. Pode ser também coisas que eu quero investir em viagem. Aí eu já acho bem legal, eu já acho bonitinho, 1.800 tá bom, dá pra fazer uma baita viagem durante o ano. Então, pode ser isso também. Então, acho que eu deixaria os 1.800. E guardar e investir sempre, porque você tem que ter esse cuidado com o seu futuro, com a sua aposentadoria, com a sua segurança financeira. Então, mensalmente separar um valor para investir. Então, assim, esse é um orçamento prático. O que eu faria de diferente? Aqui eu deixo fixo, né? Eu guardo, monto geralmente ou na minha agenda ou no bloco de notas. Faço também desse estilo assim o meu patrimônio. Coloco as coisinhas onde estão investindo cada coisa, quanto está rendendo e tal, tipo, onde está, que tipo de investimento e tal, também fixo assim, só vou atualizando os valores bem frequentemente porque eu adoro, mas isso não tem necessidade também, é só uma coisa que é a parte boa, né, vendo que tu está guardando dinheiro e que as coisas estão rendendo, isso é muito legal. Fora isso, aí você pode pegar e fazer um orçamento separado para, por exemplo, as coisas que você quer e os seus investimentos. E também, por exemplo, dá para desmiuçar aqui um pouquinho, por exemplo, colocar alimentação, aí você pega e abre um bracinho ali e coloca a alimentação exatamente o que você gastou, para você saber se você está chegando perto dos 450 ou não. Também dá para você pegar e separar esses valores mensalmente, para você saber que é aquilo que você precisa gastar. Por exemplo, o valor semanal para alimentação, que a gente já conversou também no vídeo de economias no mercado. Então, assim, tem muita coisa bacana para você fazer com o seu orçamento e com certeza fazer com que ele acabe o mês com aquilo que você planejou. Então, assim, depende da sua disposição e eu acho que é muito bacana você conseguir ter controle do seu orçamento. Outra coisa importante, isso daqui é um orçamento junto. O casal precisa trabalhar junto com as finanças, não adianta ser separado, morar junto e ter as coisas um para cada lado. Ok, tem a opção de pessoas que querem fazer assim, mas eu super indico que o casal trabalhe como um time. Então, assim, quando os dois se unem para se organizar financeiramente, os dois têm acesso às coisas, à casa, os objetivos são em comuns, eu acho que isso ajuda muito, 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 muito. O casal caminha, evolui, os sonhos se realizam muito mais rápidos. Então, assim, eu super indico que o casal tenha esse jogo limpo com as finanças. Alguns têm mais habilidade que outros, né? Tipo, um casamento, às vezes a mulher tem mais habilidade, o homem tem mais habilidade. Mas você, menina que está assistindo, eu super digo que você esteja interessado em participar disso. Busque se inteirar disso, fale pro seu marido que você tem interesse de estar por dentro do que está acontecendo. Se ele topar, também tome conta disso. Aqui em casa geralmente sou eu, o Luiz super participa, ele também toma frente de várias coisas, mas eu gosto muito mais de administrar, eu gosto muito mais de organizar, de anotar, eu faço muito mais planejamento e tá tudo certo. Eu geralmente levanto pra ele, olha, o que você acha de fazer isso e tal, porque eu gosto, né? Então ele também toma a frente dele das coisas que ele gosta mais de fazer. E assim a gente caminha juntos e eu acho que as coisas ficam bem mais fáceis quando a gente está de mãos dadas, dividindo, compartilhando as coisas de casa, já que, né, a gente está dividindo uma vida. Então nada mais justo do que as finanças estarem compartilhadas. E assim, eu acho que o importante também, um grande segredo para você conseguir sucesso com as suas finanças é você criar um orçamento enxuto. E não, por exemplo, se você olhar esse valor, R$7.000, você pode imaginar, nossa, mas eu podia ter uma vida muito mais legal com R$7.000 se eu pagasse um pouquinho mais de aluguel, se eu tivesse um carro bacana. E aí começa aquela coisa que a gente tem de consumismo que nos tira do nosso foco. E é isso que eu tento
pregar muito aqui no Mulher Rica, para você estar centrada nas suas coisas, nos seus objetivos, priorizar a sua segurança financeira, que é guardar e investir seu dinheiro, se organizar e se planejar para as coisas que você quer. Se você tem um dinheiro separado para isso, você consegue se planejar sem ter emergência, sem ter contas de última hora. Então assim, dá pra ter uma vida muito mais confortável ganhando 7 mil reais? Dá. Só que você abre mão de confortos e coisas muito mais importantes. Por exemplo, eu acredito que você realizar uma viagem muito legal por ano para um lugar que você quer com seu marido, e você ter sua segurança financeira, sabendo que você tem sua poupança, seus investimentos, eu acho que é muito mais interessante do que você pagar um aluguel bem mais caro, ou se você tiver um carro, ou se você tiver um carro muito mais caro, com muito mais gastos. Então assim, é questão de você se centrar e ver o que é realmente importante. Então assim, essa é uma estrutura super enxuta, mas super consciente. Eu acho que se você conseguir encaixar aqui a sua vida dentro disso, por exemplo, você está ganhando 7 mil reais por mês, a sua renda familiar é 7 mil reais por mês, mas olha só o que você tem de gastos fixos. Então imagina só, aqui a gente está dizendo, por exemplo, que um salário, o de 4 mil reais, ele banca isso daqui. Isso é outra coisa super bacana também. Caso o salário 2 perca o emprego ou a renda corte, sabe-se lá o que aconteceu, esses 3 mil reais não entre mais, a única coisa que você vai perder por um tempo é o guardar e investir, e as coisas que você quer você vai ter que dar uma segurada. Mas a sua vida continua, porque você tem essa margem para erro. Ao mesmo tempo, ok, se ao contrário acontecer, se 4 mil reais perder, você tem uma margem pequena para se desesperar, que a gente pode dar uma cortada aqui por um tempo até as coisas se estruturarem novamente. Então é esse o segredo do seu orçamento, você conseguir estruturar de uma forma segura, consciente e sustentável. Então é um modelinho, depende da cidade que você mora, depende do salário que você tem, mas tudo pode ser muito bem adaptado. Coloque de acordo com a sua realidade, as suas condições, e pense sempre em manter a sua segurança e o seu planejamento em ordem, e tá tudo lindo, maravilhoso. E o total por mês que você vai ter de gastos é isso, mais essas duas coisinhas aqui. Então, esse vai ser o seu gasto mensal, partindo do princípio que você tenha 7 mil reais de renda familiar. Ainda sobra uns 30 reais ali pra tomar um sorvetinho por fora. Eu espero muito que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado, te dado uma luz para você conseguir se organizar mais com as suas finanças. E se isso te ajudou, se você gostou, dê um like, um joinha aqui no vídeo, que isso ajuda muito o canal. E se você ainda não é inscrita, eu espero muito que você se inscreva agora. A gente tem conteúdo novo toda semana e você não pode ficar de fora, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Assim como também quero a sua companhia aqui sempre. Então um beijo gigante, a gente se encontra muito, muito, muito em breve. Tchau, tchau!